Fala guerreira, tudo jóia? Eu sou o professor Moacir, sou oficial aviador da Força Aérea, já fui aprovado na ESA, na SpaceX, na AFA, no ITA, já tive muita dificuldade em matemática, era burro a vera, e aí uma hora a minha chave virou, consegui aprender direitinho e hoje eu tenho as dificuldades normais. Então é um prazer você estar aqui no canal Math Academy e no vídeo de hoje a gente vai trocar ideias sobre um assunto bastante interessante que é critérios de divisibilidade, restos de uma divisão, um número muito grande por determinados números que a gente vai estudar. Então são assuntos bastante interessantes que volta e meia costumam ser cobrados aí em concursos, em provas. Então vale a pena a gente estudar e avançar mais um pouquinho nessa ciência maravilhosa, bacana que é a matemática. Então daqui a pouco, depois da vinheta, a gente retorna e a gente vai trocar ideia sobre isso aí, tá bom? Grande abraço, até já! Então vamos trocar aquela ideia marota, deixa aí aquelas recomendações de sempre, dá aquela curtida, compartilha o vídeo com aquele teu amigo, aquele teu brother que está precisando aí de um estudo de avançar na matemática. Pode deixar sua dúvida aí por e-mail, então também pode ficar à vontade, manda sua dúvida para o meu WhatsApp particular, então fica à vontade. O importante é a gente não deixar a dúvida acumular, porque se a dúvida acumula, vira uma bola de neve. Aí depois a coisa fica mais difícil da gente resolver o problema, né? Então vamos lá. Vamos seguir aqui para o nosso papo de hoje. E lembrando que a gente está num curso de matemática básica, a gente está tratando dos temas da área da aritmética, e dentre esses 16 tópicos aí, nós vamos hoje conversar, deixa eu mudar aqui para apontador a laser, vamos conversar sobre divisibilidade. Em um plus, como eu já comentei no vídeo anterior da resolução de questão de números primos, nós vamos tratar a partir de divisibilidade de restos, divisões deixam restos, que resto vai deixar o número grande para o número A, que é enorme, por um número menor, que exerce o papel de divisor. Então, que tipo de resto vai deixar aí? Então, o que a gente vai conversar hoje, no vídeo de hoje? Claro que isso aqui não acaba aqui, né? Então, isso aqui é só o vídeo de hoje. Vamos falar sobre divisibilidade e multiplicidade. Será que tem correlação? Será que eles têm alguma relação por trás desses dois termos aí, divisibilidade e multiplicidade? O resto da divisão e critério de divisibilidade, tratando hoje dos números 2, 3, 4, 5 e 6. Eu parei ali no 6, porque o 7 já é o vídeo já começa a ficar muito longo, e o 7 já é um número mais capcioso, com algumas regras específicas do 7 que a gente vai tratar no vídeo 2. Então é melhor a gente iniciar o vídeo seguinte já falando do 7 e a gente encerra hoje com o número 6. Bom, primeiro de tudo, o que significa quando eu digo para você o número A é divisível pelo número B? O que significa isso? Bom, se o número A é divisível por B, a primeira coisa que a gente tem é que nesta divisão nós vamos ter um quociente. O quociente vai ser um número inteiro, não é número com vírgula, é um número inteiro, quociente inteiro, e o resto é zero. Então é uma divisão exata, é uma divisão que não deixa resto. Esse é a primeira conclusão que a gente chega quando eu digo para você que A é divisível por B. Mas também tem uma outra conclusão. Eu posso dizer, se A é divisível por B, eu vou dizer também, eu vou entender, isso está me dizendo que A é múltiplo de B. Quer ver um exemplo? 6 é divisível por 2. Concorda comigo que 6 é múltiplo de 2? E quando você tem essa expressão, A é múltiplo de B, quando existir um C que multiplicado por B dá o A. Lembra da tabuada? 6 é múltiplo de 2. Por quê? Porque existe o 3, que multiplicando por 2 gera o 6. Então são conceitos aí que estão... Está tudo interligado. Matemática é lindo, é um conjunto maravilhoso aí de informações e
e conhecimentos que vão se somando e o prédio vai subindo. E também eu vou dizer que o B é divisor de A. Então, A é divisível por B. A vai ser múltiplo de B e B é divisor de A. E existe, não sei se vocês se recordam do vídeo anterior que eu falei, que tem aquele B barra A, ou seja, perdão, B barra A. B divide A, aquela barrinha vertical ali. Ainda tem essa representação simbólica aí. Vamos iniciar então, trocando ideia agora sobre os restos de divisões e a gente, por assim dizer, pode-se dizer que uma conclusão, que são os critérios de divisibilidade. Então a gente vai ver que algumas vezes as regras relacionadas a isso, esses restos das divisões, elas vão me apontar para um determinado critério de divisibilidade. O que é um critério de divisibilidade? São aquelas condições necessárias para que um número seja divisível pelo outro. Então é isso aí, são os critérios de divisibilidade. Vamos começar com 2. 2 é o mais simples, né? O 2 é um número par, então a gente já percebe, pensa em qualquer número que seja múltiplo de 2. Qualquer número que seja múltiplo de 2 vai ser um número par, vai terminar no número par. Mas aqui primeiro eu vou tratar do resto. Qual vai ser o resto de um número dividido por 2? Muito simples. A gente vai olhar para o último algarismo. Se o algarismo for ímpar, o resto desta divisão, não importa o tamanho do número, por 2 vai ser 1. E se o resto for par, se o último algarismo for par, o resto é 0. Ou seja, a divisão é exata. Então aquele número é divisível por 2. E aí a gente conclui com o critério de divisibilidade. Um número é divisível por 2 quando é par. Vamos agora partir para o 3. O 3 é muito simples também, uma maneira bem tranquila de você descobrir qual vai ser o resto daquela divisão, de uma divisão de um número imenso por 3. Vamos dar um exemplo aqui, 742.297 por 3. Será que eu preciso realizar essa divisão para saber o resto? Não. O que a gente faz? Soma todos os algarismos do 742.297, somou tudo e faz a divisão por 3. Então vou pegar a soma de todos eles. Aqui o 7 mais 4 vai ser 11. 11 mais 2, 13. 13 mais 2, 15. 15 mais 9, 24. 24 mais 7, 31. E eu ainda posso ir fazendo sucessivamente essas adições. Por exemplo, eu não quero dividir 31 por 3. Eu quero diminuir mais ainda. Não tem problema. Soma 3 mais 1. 3 mais 1, 4. 4 dividido por 3, a gente já consegue definir o resto. 4 dividido por 3 vai me dar como quociente 1 e resto 1. Beleza? E aí vem o critério de divisibilidade do número 3. Um número é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos absolutos também o for. Já lá nos primeiros vídeos, eu já comentei sobre o valor absoluto e o valor relativo de um algarismo dentro de um número. Então a gente tem um número formado por vários algarismos e cada algarismo tem um valor absoluto e um valor relativo. O que seria o valor absoluto? É o valor do próprio número, o valor dele é absoluto. E o valor relativo é a relação que ele exerce dentro daquele número maior, que aquele algarismo exerce dentro daquele número maior. Vamos olhar, por exemplo, aqui, 742.297. Esse 2 aqui, qual é o valor absoluto dele? 2. E qual é o valor relativo? Ele ocupa a casa das centenas. Então, o valor relativo dele dentro deste número, do algarismo 2, o valor relativo do algarismo 2 vai ser 200. Já esse outro aqui à esquerda, que está na casa dos milhares, o valor relativo dele vai ser 2.000. Então, por isso que ele fala que é um número divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos absolutos. É só o número, ele pura e simplesmente, soma tudo. Então, se for divisível por 3, aí o algarismo inteiro, o número inteiro também é divisível por 3. Vamos agora para um outro aqui que é bem simpático, né? Os números pares normalmente são mais simpáticos. Então, o 4.
temos um número imenso ali, 7.425.787. Olhando para esse número, qual o resto que dá na divisão por 4? Tranquilo, esquece o resto, só vai pegar os dois últimos algarismos, só isso. Os dois últimos algarismos. Você pode perceber, o 2 eu olho para o último, o 4 eu olho para os dois últimos. E já adiantando, dando spoiler, lá no 8 eu vou olhar para os 3 últimos. Interessante isso, né? Então eu olho para os dois últimos algarismos, aí eu pego lá os dois últimos, que no nosso caso aqui vai ser o número 87, vou dividir por 4, 8 dividido por 4 dá 2, resto 0, baixo 7. 7 dividido por 4, quantas vezes o 7 cabe no 4? Numa caixinha aí com 4 recipientes, cabe uma vez, e sobra 3. Pronto, resto 3. Então, daquele número imenso ali, não preciso, olho os dois últimos, divido por 4 e acho o resto. E aí vem o critério de divisibilidade por 4. O número é divisível por 4 se os dois últimos algarismos do número também o for. Não importa o tamanho desse número, olha só para os dois últimos. Se ele for divisível por 4, esse número é um número divisível por 4. O número maior, né? E aí vem o bizu do bissexto, né? Quando é que o ano é bissexto? Pega os dois últimos dígitos do ano e divide por 4. Se a conta der exata, aquele ano é bissexto. Ano passado, 2024, nós estamos em 25. 2024, 24 é divisível por 4. Quociente 6, resto 0. 2024 foi bissexto. Então, e normalmente a coincidência, né? Coincidência. O ano bissexto normalmente cai no ano de Olimpíada. Então é um detalhe aí. O 5. O 5 é muito fácil também. Vamos pegar um número, 845.719. O que eu vou fazer? Vou dividir o último algarismo por 5. Então, eu vou pegar lá o 9, divido por 5, dá quociente 1, resto 4. Quer ver outro detalhe? Você nem precisa fazer essa conta. Você olha para o último algarismo. Ele é maior que 5? Só você tirar 5, o resto vai ser o que sobra. 9, tira 5, 4, é o resto. E se ele fosse menor do que 5, se fosse 3, por exemplo, se fosse 845.713, qual é o resto? 3. É só olhar para o último número se ele for menor do que 5, ou se ele for maior do que 5, você tira 5, vai ser o teu resto. Critério de divisibilidade, pode observar qualquer múltiplo de 5, ou ele termina em 0, ou ele termina em 5. Então, o número para ser divisível por 5, ou ele termina em 0, ou ele termina em 5. E, finalmente, o número 6. Qual o resto da divisão 513.947 por 6? E agora, o que eu faço? O 3, ele pega tudo e soma. E o 2, eu pego só o último. E o 6? O 6 tem uma regrinha diferente. Divide por 6 a soma do último algarismo da direita com 4 vezes a soma dos demais. Então, eu divido por 6. Primeiro, eu pego o último algarismo, somo com 4 vezes a soma dos demais, e aí faço a divisão por 6. O último algarismo é 7. Vou pegar este 7, vou somar com 4 vezes a soma dos algarismos que sobraram depois que eu tirei o 7. E aí aqui eu tenho 5 mais 1, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 9, 18. 18 mais 4, 22. 22 vezes 4, 88. 88 mais 7, 95. Então, esse 95 é que eu vou pegar e vou dividir por 6. E aí vou ver o resto que vai dar. 9 dividido por 6 dá 1. 6 vezes 1, 6. Para chegar a 9, faltam 3. E aí eu vou baixar o 5. 35 dividido por 6, 6 vezes 6 é 36, então já passou, então tem que ser 5. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 6, 30, resto 5. Então, o resto da divisão do número 513.947 por 6 é resto 5. Qual o critério de divisibilidade
para o número ser divisível por 6, o número é divisível por 6 quando ele for divisível simultaneamente por 2 e 3. Esta regra é muito importante. Por quê? Porque qualquer número, vamos dar o exemplo do número 14. Qual o critério de divisibilidade de um número pelo o critério de divisibilidade do 14? Você vai pegar 14, ele pode ser fatorado como 2 vezes 7. São dois números primos entre si. Então, quando a gente tem números primos entre si, lembrando, números primos entre si, nós já vimos nos outros vídeos, naquela overdose de números primos entre si é aqueles que o único divisor comum entre eles é o divisor universal, que é 1. Não tem como dividir nenhum outro número por um e pelo outro, só o 1 que cabe. Então, você pega dois números primos entre si, no caso aqui o 2 e o 3, e o critério de divisibilidade do 6 vai ter que ser divisível simultaneamente por 2 e por 3, por 14, por 2 e por 7, o 15, por 3 e por 5. Então essa regra é muito importante, serve para muitos outros números. Então, pessoal, por hoje é isso aí. Muito bacana essa troca de ideia desse assunto. Eu particularmente acho muito interessante essa questão aí dos critérios de visibilidade, uma coisa que às vezes a gente esquece, mas que é muito importante aí na resolução de questões e a gente conhecer um pouquinho mais da teoria dos números, o que está por trás dos números que a gente tanto trabalha no nosso dia a dia aí na matemática, tá bom? Espero que tenham gostado. Próximo vídeo, semana que vem, a gente vai continuar esse assunto e a gente vai entrar nos critérios de visibilidade nos restos do número 7 em diante, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê. Obrigado aí por ter prestigiado. E não esqueça de curtir, compartilhar e a gente se encontra no próximo vídeo, tá bom? Grande abraço.